A paz, meu querido. Sou o pastor Joabe Ramos Correia. Eu gostaria de meditar contigo na palavra do Senhor sobre a questão dos falsos profetas. E nós vamos ter como base o texto de Mateus capítulo 7, o verso 15, que ele diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Ou seja, por aquilo que a tua vida está produzindo, você vai ser conhecido. Aquilo que os ministérios produzem é por onde eles vão ser conhecidos e por onde vão ser julgados. Ou seja, o fruto do teu caráter, o fruto do teu trabalho, o fruto da tua dedicação é o que as pessoas vão julgar. E aí vem uma questão. As pessoas estão falando mal de homens de Deus que operam milagres, que operam maravilhas, que operam sinais. E a pergunta é, estão julgando eles por quê? Por causa da sua fama, por causa da riqueza do seu ministério, por causa da prosperidade que esses homens de Deus têm? O próprio Cristo disse a Pedro, quando Pedro perguntou para ele: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? E Jesus respondeu: 100 vezes mais. Ou seja, o próprio Cristo nos diz que nesta vida, aquele que larga tudo para pregar o Evangelho, para propagar o Evangelho, receberá 100 vezes mais. E aí alguém vem julgar isso. Então, bem, isso não pode ser julgado porque isso que ele está vivendo é fruto do seu trabalho. Porque as pessoas que ofertaram, que contribuíram com esse ministério, é porque de alguma maneira foram abençoados. Então eu não posso julgar a sua prosperidade, visto que é fruto do seu trabalho e tem sido um bom fruto. E se porventura eu não tenho tido tal fruto, é porque talvez o meu ministério não seja tão bom, não tenha abençoado tantas pessoas. Aí entra uma outra questão. João Batista, quando está na cadeia, ele está aborrecido porque o ministério de Jesus Cristo deslanchou, foi para frente, e ele está na cadeia e Jesus Cristo não está nem aí para ele. E ele manda perguntar a Jesus, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 19. João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus dizendo: És tu aquele que havia de vir ou esperamos a outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir ou esperamos a outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então, Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Veja, João Batista pede para Jesus um sinal de que ele é o Messias, de que ele é o representante do Messias, que ele é o próprio Messias. E qual é o sinal que Deus dá? Milagres. Pessoas são curadas, os cegos vêm, os surdos ouvem. Ou seja, como sinal do seu ministério, ele opera milagres. E manda dizer a João Batista que é feliz aquele que não se escandaliza na pessoa de Jesus Cristo. Nós não estamos com dificuldade com os problemas que são resolvidos, com as curas, com os sinais. Ficamos intrigados com a maneira como os milagres acontecem. Não porque a pessoa caiu, não porque a pessoa estremeceu, não é que o profeta cuspiu no olho dele, não é porque ele colocou a mão. Querido, não me importa de que maneira aconteceu o milagre, importa é que Deus operou o milagre.
Isso tem que estar bem claro na tua mente. Você tem curado alguém? Você ressuscitou alguém? Quando você orou, um surdo ouviu, um cego viu? Para que você possa dizer como que Deus opera, primeiro você tem que ver Deus operar através da tua vida. Do contrário, se foi em nome de Jesus Cristo, então o milagre procede do Pai das Luzes. A grande dificuldade que nós estamos vivendo, querido, é que nós estamos fazendo exatamente como os fariseus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, no verso 22, diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que Jesus o curou, e o cego, mudo, falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e conseguintemente é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo, veja, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Veja, você dizer que um homem de Deus está expulsando o demônio, está curando, libertando, e tal pessoa está possuída por demônio, e na verdade ela é usada pelo Espírito Santo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Veja, no verso 32 diz assim: se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Querido, quer falar mal de alguém? Você está se colocando no lugar de juiz, e só existe um juiz, e esse é Deus. Você não tem direito de julgar o servo de Deus, seja ele quem for. Agora, julgar ainda alguém porque pecou, porque fez algo imoral, mas julgar alguém pela maneira que ele opera o milagre, pela maneira como Deus usa a sua vida, é o mesmo que julgar Jesus por cuspir no cego. É o mesmo que julgar Jesus por colocar guspe na terra, fazer lodo e passar no olho do cego. Querido, não existe uma maneira de se operar milagre a não ser a maneira de Deus, e Ele faz como Ele quiser. Não somos nós que vamos determinar como que Deus vai operar. Então, cuide com a pessoa que você vê operando sinais, prodígios e maravilhas. Antes de você querer julgar ela, vá você curar o enfermo, levante você um paralítico, cure você um surdo, dê vista aos cegos, ressuscite um morto, e depois venha dizer se aquela maneira que a pessoa está fazendo está certa ou está errada. No que eu vejo, são pessoas sem fama, sem prestígio, pessoas que nunca curaram ninguém, falando mal de quem cura. Então, para mim, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não se deixe contaminar por esse tipo de pessoa, querido. Um forte abraço, que Deus te abençoe.